Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem, amadinhos? Tem um seguidor meu que gosta quando eu falo assim, amadinhos. Mas enfim, pessoal, eu vou falar agora o que eu falei no vídeo anterior, que eu ia falar sobre a melhora da morte. Lembrando que eu ainda estou fazendo vídeo sobre juízes, tá? É que às vezes é bom colocar um outro tema ou outro, porque senão fica muito monótono, né? Cansativo. As sirenes aqui. Você ficar falando só do mesmo assunto. Então, entre um vídeo ou outro, eventualmente eu trago um outro assunto para vocês, tá bom? No vídeo anterior eu mencionei sobre a melhora da morte. E o que é isso? A melhora da morte acontece com pacientes em estado terminais com alguma doença e essa pessoa apresenta uma súbita melhora, como se não tivesse doença nenhuma, e depois a pessoa falece, às vezes num prazo de 24 horas. Esse caso, pessoal, acontece em todo lugar do mundo, tá? Quando esse assunto chegou no meu grupo uma vez, eu lembro que pessoas de vários lugares diferentes já presenciaram isso. Inclusive eu, né? Eu tenho 45 anos, eu já vi muito isso acontecer com pessoas no meu entorno. Eu lembro de uma senhora chamada Lázara, que era uma senhora idosa, que ela estava internada, era amiga da minha mãe. Na verdade ela era mãe da amiga da minha mãe, né? Ela era bem idosa. De repente ela ficou boa. A família toda ficou comemorando, feliz. Ah, ela vai sair dessa, ela vai escapar. No outro dia ela faleceu. Aconteceu também com aquele artista, né, humorista, o Paulo Gustavo. 2 dias antes dele morrer, ele teve uma súbita melhora. Ele tinha Covid, né, coronavírus. Aí ele teve uma melhora, a família achou que ele ia se recuperar dessa e depois ele veio a falecer. Então é um fenômeno no mínimo intrigante, né, que acontece, não com todos, mas geralmente com pacientes que estão lutando contra uma doença grave e estão já em estado terminal, tá? Agora, o que a ciência diz? A ciência diz, segundo os artigos que eu li, primeiro, isso não é muito frequente, tá? Segundo a ciência. De acordo com os dados, são poucos casos que acontecem isso. Até porque, como eu falei, é mais em caso de doenças terminais. Uma pessoa que tem um infarto não vai ter isso, uma pessoa que é atropelada não vai ter isso, uma pessoa que foi baleada não vai ter isso. Então são casos diferentes. Geralmente é a pessoa que está lidando com uma doença, e mesmo assim das pessoas que lidam com doença são poucos casos, de acordo com os dados. Segundo alguns médicos, eles falaram que isso aí é uma mera coincidência. Porque um paciente que está em tratamento médico, ele está sendo medicado. Então, eventualmente a doença dele vai evoluir para bem ou para mal. Ele vai ter dias melhores e dias piores. Um dia eu estou melhor, outro dia eu estou pior. E aí pode haver uma coincidência da pessoa estar melhor num dia, porque está sendo tratada, e depois a pessoa não resistir e falecer. Mas seria só uma coincidência. Porque naquele dia antes da morte a pessoa ficou melhor porque estava em tratamento. Não que isso seja algo sobrenatural ou místico. Então, segundo esse médico, basicamente é isso, é coincidência. Tanto que tem vários pacientes terminais que não têm essa melhora da morte e acabam falecendo do mesmo jeito. Por que alguns têm? Porque é coincidência, que o paciente ele vai ter essas oscilações da doença dele enquanto ele estiver em tratamento. Vai ter dias melhores e dias piores. Então isso é perfeitamente normal. Segundo um outro médico que eu li aqui na revista, ele falou que essa melhora da morte, isso aí pode ser também pelo o cérebro colocando coisas no seu organismo. Que como você está ali lutando para combater uma doença, o cérebro vai liberar alguma química no seu cérebro, como endorfina, por exemplo, e aquelas outras substâncias que dão uma sensação de prazer. Adrenalina, endorfina, tem mais umas outras aí que eu não vou lembrar o nome, mas isso aí gera uma sensação de prazer e falta de dor. Então você começa a se sentir bem, porque é o seu cérebro que está lutando para combater aquela enfermidade que está no seu corpo. Por exemplo, sabia quando a pessoa leva um tiro, muitas vezes a pessoa não sente a dor na hora? Por quê? Porque a adrenalina, assim que a pessoa é baleada, o corpo tem tanta adrenalina que a pessoa não sente a dor. Não todos os casos, tá? Falando alguns casos, tem pessoas que são baleadas, então depois vai ter gente comentando besteira aí no vídeo, tô falando que em alguns casos tem pessoas que não sentem dor. Porque na hora que a pessoa é baleada, imediatamente o cérebro é acionado e o cérebro já libera adrenalina no seu corpo. Então a pessoa percebe que está ruim, mas a pessoa não sente aquela dor forte, como se fosse, por exemplo, se você cortasse com uma folha de papel, doeria mais. Então é diferente. É por isso também que algumas pessoas que sofrem acidentes terríveis, a gente não vê essas pessoas gritando de dor. Não todos também, tá? Não estou generalizando. Mas tem pessoas que às vezes sofrem um acidente, perdeu uma perna, perdeu um braço, sei lá, o carro capotou, decepou o braço da pessoa, e a pessoa ainda consegue pedir socorro, está consciente, está conversando ali com os paramédicos, porque o cérebro liberou tanta adrenalina e outras substâncias para tentar combater aquela enfermidade que aconteceu, que a pessoa não sente aquela sensação de dor. Dá uma sensação até de prazer no momento. Não vai ninguém se acidentar por aí, tá, pessoal? Tem outras formas de ter prazer. Tô brincando. Mas o fato é que, segundo a ciência, essa é uma explicação plausível para isso que acontece. Porque a pessoa está ali lutando pela vida. Vamos supor que a pessoa esteja com câncer terminal. Então a pessoa está ali lutando pela vida, o cérebro pode liberar essas químicas como adrenalina e outras substâncias no corpo. Aí de repente a pessoa se sente bem por isso, porque é o cérebro que está forçando ao máximo ali na reta final para tentar manter aquele organismo vivo. Não, manda mais adrenalina, mais endorfina, mais não sei o que. Aí a pessoa se sente bem, como um baleado ou um acidentado. A pessoa está ali com o braço amputado, mas a pessoa age como se estivesse normal.
É a mesma coisa, a pessoa está ali com o câncer matando ela, mas a pessoa age como se estivesse normal, porque o cérebro liberou tanta química que a pessoa já nem sente mais nada. A pessoa só vai lá, toma uma aguinha, conversa com os familiares e depois falece. Que nem a pessoa que teve um braço ou uma perna amputada, se ela não tiver atendimento médico, ela vai sangrar até morrer, ela vai falecer. Então ali é o corpo tentando preservar a vida ao máximo. Tem um seguidor meu aqui chamado RC, Papel Aceita Tudo, ele é muito inteligente, ele comentou aqui no meu canal, né, nesse vídeo sobre a melhora da morte, que ele falou que era o corpo desistiu de lutar pela vida e por isso a pessoa tem essa melhora. Eu não entendi muito bem qual é o raciocínio dele nesse caso, mas eu acho que é o oposto, que nesses médicos falaram. Eu acho que é o corpo lutando ao máximo pela vida na reta final. Você está ali na retinha final, você sabe que você não vai resistir muito, mas o corpo ainda está ali lutando, tentando salvar a sua vida. Manda adrenalina, endorfina, manda tudo, porque a pessoa aí começa a ter até uma sensação de prazer, porque está com tanta química no cérebro que a pessoa está literalmente chapada, como se a pessoa tivesse usado drogas. A pessoa está ali chapada, está ali num transe de tanta química que está no corpo daquela pessoa. E química que a gente mesmo produz. Incrível, né, o corpo humano, né? Mas o fato é que nos casos que acontece essa tal melhora da morte, não deixa de ser intrigante e até confortante você saber que aquela pessoa teve pelo menos uma chance de se despedir dos entes queridos. Porque aquela pessoa sabe que não vai resistir muito. Aquela pessoa sabe que já está no final da vida. Ela sabe que já está na retinha final, no penúltimo capítulo da novela. E mesmo assim ela tem uma oportunidade. Claro que não é com todos que acontece isso, mas com os que acontece é até interessante, né? Intrigante. Porque a pessoa tem aquele breve momento para poder se despedir dos seus entes queridos. Ou dizer aquilo que não disse a vida inteira, eu te amo, eu te perdoo, ou me perdoa, né? Uma última tentativa da pessoa poder partir em paz. Ó, filho, aquilo que eu falei pra você, eu falei da boca pra fora, me perdoa, mamãe te ama, não sei o quê. Então não deixa de ser um negócio intrigante, né? Tem uma explicação científica? Tem. Mas que é interessante para as pessoas com quem acontece isso porque a pessoa tem uma chance de se despedir, de demonstrar afeto e carinho pela última vez, nem que seja no momento da morte, a pessoa tem essa oportunidade. Legal, né, pessoal? Você vê que o corpo humano é uma coisa incrível, né? Uma coisa que a gente estuda e ainda sempre tem novas coisas a descobrir. Para mim, a resposta mais plausível é essa, da liberação química no cérebro. Lembrando que outros médicos acham que é só coincidência, tá? Que a pessoa pode ter tido uma melhora, porque está ali combatendo uma doença, e por coincidência essa melhora foi antes da pessoa não resistir mais, não ter mais força para lutar e acabar falecendo, tá bom? Então comente aí, vocês já viram isso aí alguma vez na família de vocês, com algum amigo, algum conhecido, algum vizinho? Eu já vi um monte disso daí. Se eu fosse contar os casos que eu já vi de melhora da morte, eu ia ficar o dia inteiro contando. Até uma tia querida minha de criação teve isso. Então é um caso que vira e mexe acontece com alguém isso daí. A pessoa está doente no hospital e a pessoa tem essa melhora. Comente aí se já aconteceu com vocês ou se vocês já ouviram algum caso nesse sentido, tá bom? Comente aí que vai ser interessante. Aproveita e já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o bendito sininho. Comente aí o que você acha disso, tá bom? Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu. Paz a todos.